Então, para tratar desse assunto, eu vou conversar com o Procurador de Justiça, Dr. Rui Carlos Kolbe Stifler. Olá, doutor Rui. Então, para começar esse assunto, eu pergunto para o senhor qual a importância dos dados pessoais na vida do cidadão? Bom, a importância dos dados pessoais na vida do cidadão, ela é muito grande, muito ampla, né? Nós hoje vivemos no mundo dos dados e no mundo da tecnologia que usa dados pessoais. E para evitar abusos no uso dos dados pessoais que são nossos, que cada cidadão é titular do dado pessoal, é que nós precisamos dar essa importância, esse valor a esse assunto como um direito fundamental. O Supremo Tribunal Federal declarou os dados pessoais como um direito fundamental do cidadão, à semelhança do que é o direito à vida, à liberdade, ao direito de locomoção e livre expressão. Então, por favor, vejam a importância disso. Os dados pessoais hoje são considerados um direito fundamental declarado pela nossa Corte Constitucional. Então, nesse cenário, nós podemos imaginar a necessidade e toda uma importância no tratamento e no uso e na forma e na regulamentação de como cada pessoa, cada instituição pública ou privada precisa respeitar em consideração ao direito fundamental do cidadão. Daí, portanto, respondendo, a importância e o valor dos dados pessoais hoje no mundo social, no mundo jurídico, no mundo em geral, nas relações em geral entre as pessoas e entre as pessoas e instituições. Procurador, então, em relação a esse entendimento dos dados pessoais em relação aos direitos fundamentais, de que forma que se insere, então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma dos principais instrumentos, uma principal ferramenta hoje no mundo jurídico utilizada para que o cidadão descubra nela e use-a como um fator de proteção no uso ou na relação com os seus dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi uma adaptação da lei correspondente que existia na comunidade europeia. Foi necessário que o Brasil se adaptasse e criasse uma lei nesse sentido de proteção de dados pessoais para manter relações comerciais com a comunidade europeia, principalmente, e especialmente em consideração ao seu titular, né, ao verdadeiro titular dos dados pessoais. Eu repito que são as pessoas, cada pessoa, cada cidadão. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, então, está em vigor no Brasil desde o ano passado, em pleno vigor, já pode ser utilizada, já pode ser invocada em ações coletivas, em ações individuais, quando, eventualmente, um cidadão, um titular ou até uma empresa, contra uma empresa ou contra um órgão público que esteja na visão e na interpretação de quem esteja analisando a situação, desrespeitando o tratamento, o uso abusivo, o uso indevido dos dados pessoais considerados individualmente, né? Ou coletivamente, né? Nós temos exemplos no dia a dia do uso abusivo, indevido, das informações pessoais que criam perfis de pessoas ou de classes sociais ou de classes de consumidores ou de crianças, adolescentes, idosos, questões de saúde, esses perfis que são feitos abusivamente e às vezes até por computador, por máquina, que podem gerar erro, que podem gerar equívoco no detalhamento e na colheita de dados pessoais, daí prejudicando os direitos de um cidadão. Nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, então, que nos dá base para exigir o correto e justo e mínimo e necessário tratamento dos dados pessoais nas relações em geral. A Lei Geral de Proteção de Dados existe para isso, para adequar e enquadrar o uso que é necessário, é verdade, mas ele tem que ser adequado, tem que ser cuidadoso, tem que ser necessário, tem que ser descartado eventualmente quando não precisa mais do dado pessoal lá na empresa ou lá na instituição. Então, a lei traz importantes regras, a LGPD traz para que o cidadão possa ter esse direito fundamental
protegido, né? E certamente ele vai se utilizar das instituições de proteção, como é o caso do Ministério Público, como é o caso dos órgãos de proteção, o PROCON, e outros órgãos em geral. Ele pode se socorrer do apoio destes órgãos de controle para, eventualmente, se necessário, exigir o respeito ao seu direito fundamental de proteção de dados pessoais. Procurador, então, no âmbito do Ministério Público, de que forma vem sendo feita a regulamentação da LGPD? Bom, o Ministério Público precisa, sim, de forma urgente, e algumas unidades, alguns ramos no país já estão se adaptando, precisam criar uma estrutura administrativa, uma estrutura interna, para se adaptar a essa nova missão constitucional, a essa nova desafio que vai ser defender esse direito fundamental em favor do cidadão. Por isso, o Ministério Público, e eu faço um trabalho a nível nacional de regulamentação desse assunto. O Ministério Público brasileiro já está trabalhando na ideia de criar, então, essa estrutura mínima em todo o país, em todos os estados e na esfera federal, a partir do qual vai receber, por exemplo, reclamações e representações e pedidos de apoio do cidadão e de órgãos públicos que queiram se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados e precisem de uma fiscalização ou de uma orientação por parte do Ministério Público. Mas o próprio Ministério Público brasileiro e cada estado e cada ramo precisa também, em alguma medida, se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados com relação aos dados pessoais que ele detém, que ele possui, que ele guarda na sua esfera administrativa, por exemplo, na esfera de recursos humanos, na esfera no âmbito administrativo, financeiro, enfim, com esses dados pessoais dos seus servidores, dos seus membros, das pessoas que depositam informações pessoais no âmbito da instituição, esses dados pessoais precisam ser protegidos, precisam ser limpados, precisam ser organizados, alguns mais sensíveis precisam até ser criptografados, bem armazenados, não se pode imaginar o vazamento de dados pessoais da própria instituição. Portanto, o Ministério Público Brasileiro, sim, está já adaptando-se à nova realidade, que é trabalhar com dados pessoais na sua atividade fim, na sua atividade constitucional. Para isso, ele tem uma autorização constitucional, digamos assim, e de várias leis complementares que permitem que ele use dados pessoais para desenvolver a sua atividade em qualquer área, quer seja a área de moralidade, quer seja na área criminal, na área civil, mas ele também tem dados pessoais na sua esfera interna administrativa, atividade meio. Nesse caso, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público precisa cuidar mais do que ele fazia antigamente. Agora ele precisa monitorar o uso desses dados, saber onde eles estão armazenados, fazer as trilhas do tratamento, e praticamente todos os órgãos internos trabalham com dados pessoais. Então, é uma verdadeira disrupção, uma revolução no que diz respeito ao uso, armazenamento, enfim, compartilhamento entre instituições destes dados pessoais que ele detém, naquela premissa que eu disse, de que os dados não são do Ministério Público, eles são de cada pessoa, de cada titular. Ele detém autorização para tratar isso, para usar nas suas atividades, mas com muito cuidado, se adaptando à Lei Geral de Proteção de Dados, fazendo com que os dados fiquem protegidos dentro da instituição. Esse é o maior desafio ao qual, com a intervenção do Conselho Nacional do Ministério Público e internamente com órgãos internos estruturais, com uma pessoa encarregada do uso de dados pessoais, nomeada pelo chefe da instituição, com um comitê de proteção de dados pessoais, com um escritório de proteção de dados pessoais, com estudos, né, com o cuidado necessário, a instituição, o Ministério Público Brasileiro, com certeza está se adaptando e precisa continuar nessa missão
de usar e bem usar os dados pessoais que lhes são confiados. Procurador, então, o que os órgãos públicos e as empresas devem fazer para se adaptar em relação à LGPD? Não há nenhuma dúvida de que os órgãos públicos e as empresas precisam entender que a partir de agora, ou a partir da entrada em vigor desta lei, existe sim a necessidade delas se adaptarem ao que a lei traz, a essa ideia de que dados pessoais precisam que elas detenham, que elas mantenham nos seus bancos de dados, por exemplo, que esses dados precisam sim ser, a partir de agora, bem tratados, protegidos. Não se pode mais colher dados pessoais indefinidamente ou indiscriminadamente, mesmo que sejam desnecessários. Para algumas atividades, eu não preciso colher dados pessoais que não digam respeito à questão. Então, principalmente eu vejo os órgãos públicos brasileiros, catarinenses, por exemplo, né, as secretarias municipais, secretarias de Estado, os municípios, câmaras de vereadores, órgãos da administração direta e indireta que detêm, que colhem e que precisam ter muitos dados pessoais na área de saúde, na área de educação, na área de recursos humanos, na área das relações sociais, dos benefícios sociais, na área previdenciária, por exemplo, são muitos os dados pessoais do cidadão brasileiro. Esses órgãos públicos precisam ter um controle, saber aonde esses dados pessoais estão sendo armazenados, quem tem acesso a esses dados pessoais e, principalmente, evitar o máximo possível que esses dados pessoais venham eventualmente a sofrer um vazamento, a serem criminosamente ou culposamente distribuídos indevidamente nas redes sociais, por exemplo, ou sequestrados por alguém, né? Nós temos que ter hoje essa visão. Dados pessoais são considerados o atual petróleo no mundo, pelo valor, pela importância, pelo que eles podem representar no perfilamento e na relação das pessoas com as empresas e com os órgãos públicos. Portanto, todo órgão público e toda empresa precisa já estar preocupada em ter internamente um encarregado, isso está determinado pela Lei Geral de Proteção de Dados, e esse encarregado possui a responsabilidade da relação entre o titular e a empresa e o controlador, é ele que responde, inclusive, civilmente e pessoalmente, mas isso é uma determinação legal, cada órgão público e cada empresa precisa ter já um encarregado, que é a pessoa com quem o cidadão vai se relacionar, vai consultar sobre os seus dados pessoais na empresa e no órgão público, por exemplo. Portanto, não há mais como se ignorar o valor e a importância, eu repito, como nós começamos a conversar, o valor e a importância da proteção de dados pessoais no dia a dia de qualquer relação comercial, pessoal, ou negacional, ou negocial. Portanto, o cidadão, com essa ideia, sabendo desse direito fundamental que ele possui, ele pode, hoje, exercê-lo, exigir o respeito de qualquer órgão público, de qualquer empresa, de qualquer situação que ele ache que os seus dados pessoais estão sendo mal utilizados, maltratados. E é só nós imaginarmos exemplos práticos do dia a dia em que as relações se concretizam numa compra, num negócio, numa informação, num telefonema, a partir, por exemplo, do pedido do CPF do cidadão, não é? Esse dado pessoal já faz uma ligação a um banco de dados que traz todos os demais dados pessoais desse titular, como, por exemplo, idade, endereço e situação econômica, às vezes financeira, situação de saúde. Está tudo hoje vinculado a, por exemplo, o CPF. Então, o uso, a colheita, o pedido indevido do CPF, e aí eu posso exemplificar por uma farmácia, por um supermercado, por qualquer situação, por um órgão público, por uma prefeitura, num telefonema, precisa ter motivo
precisa ter razão, precisa ter autorização do titular. É uma mudança de comportamento muito importante que o cidadão precisa saber. O seu dado pessoal é seu, não é da empresa que colhe. E como é seu, ele, cidadão, tem o direito fundamental da proteção desse seu dado pessoal, com base na LGPD e com base em todo um tratamento e todo um regramento que existe no mundo inteiro a partir do uso, portanto, cuidadoso, legal, legítimo, autorizado dos seus dados pessoais nas suas relações diárias. É isso que o cidadão precisa despertar. Ele precisa saber que, a partir de agora, ele tem um direito fundamental diferente, que é a proteção das suas informações, do seu das suas questões pessoais íntimas, das suas questões social, religiosa, sexual, filosófica, tudo isso hoje tem valor. E tudo isso hoje é protegido a partir deste assunto que nós estamos tratando, que é a proteção de dados pessoais a partir da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Tá certo, então, procurador, muito obrigada pela entrevista.